Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Planejamento financeiro. Em tempos de economia ainda em recuperação, nada mais natural do que se preocupar com o quanto, o como e o onde guardar nossas economias, nosso dinheiro com segurança. E ficar atento também ao custo dessas operações. A gente sabe que os bancos muitas vezes nos oferecem a segurança desejada, mas a um custo não raro muito alto. No programa de hoje, vamos falar de uma alternativa mais barata para se livrar desses custos e até desses juros altíssimos, como por exemplo do cheque especial. E mais, de um modelo de negócio onde você ao mesmo tempo é usuário e dono das operações do sistema que se dispõe a cuidar, a guardar o seu dinheiro. Quem conversa conosco é um especialista em cooperativas de crédito. É com muita honra que o Bahia da Gente recebe Petrônio Fonseca. Muito obrigado, seja bem-vindo. Uma alegria recebê-lo por aqui para conversar sobre dinheiro, que é um assunto que interessa a todos nós. O senhor é presidente do Sicoob Cred Executivo, que é uma cooperativa de crédito que pertence ao sistema Sicoob, não é isso? O que é exatamente uma cooperativa de crédito? Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre cooperativa de crédito, que é relativamente desconhecido no Brasil, né? E uma cooperativa de crédito é uma sociedade de pessoas é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central e é uma sociedade de pessoas que é criada a partir da necessidade e do desejo de determinadas pessoas, de grupos de pessoas. Em que diferencia do sistema financeiro convencional? Bom, o sistema financeiro convencional, ele privilegia a concentração de renda. E todo o recurso vai para os grandes banqueiros, né? Não fica na localidade. E você, numa instituição financeira convencional, você, quando abre uma conta num banco, você é um CPF. É uma coisa muito impessoal. E você não participa dos resultados, não participa também da gestão daquela organização. Os banqueiros, eles fazem as regras e você tem que cumprir. Já na cooperativa... Na cooperativa, você só pode operar com a cooperativa de crédito se você for associado. E ao associar como cooperado, você também é dono, porque você constitui um capital... Dono da cooperativa. Dono da cooperativa, é um dono usuário. Há essa dualidade. Esses serviços que a gente tem disponíveis no sistema financeiro convencional, as cooperativas também oferecem? Todos os produtos e serviços financeiros que os bancos têm, as cooperativas financeiras também têm. Como, por exemplo? Porque hoje nós chamamos mais de cooperativa financeira do que cooperativa de crédito. Porque não é só crédito. São todos, é justamente por isso que há um nome mais moderno que a gente utiliza, mais usual pelo mercado. A gente está falando aqui de conta corrente, aplicações financeiras, especial, cartão de crédito, cartão de débito, cheque especial. E uma vez que o cooperado ele passa a ser dono da cooperativa, ou seja, ele tem poder de voto, ele participa das decisões? O cooperativismo de crédito é um dos ramos do cooperativismo, né, mundial. Porque o cooperativismo mundial nasceu na Inglaterra em 1844, que chamava os Probos de Rochdale, um bairro de Manchester, na Inglaterra. Então surgiu em 1844. Essa primeira cooperativa, que é considerada a primeira cooperativa do sistema cooperativo moderno, ela se funda em princípios. E esses princípios é que rege o cooperativismo mundial e é que rege o cooperativismo brasileiro. Então, um dos princípios é a livre adesão, a gestão democrática, né? São 7, a intercooperação, a preocupação com a comunidade, a participação econômica do associado, que ele participa aportando capital e recebendo o resultado, o fruto da otimização desses recursos pela cooperativa. Quer dizer, o cooperado, ele uma vez participando da cooperativa, tem um custo operacional para as operações dele ali também. Agora, esse custo ele recebe de volta, é isso? O excedente ele recebe de volta. Porque o que é que uma cooperativa financeira faz? Você integraliza capital, você constitui capital e passa a ser dono. Um homem e um voto. Independente do valor que você aporta, você só tem direito a um voto. Você pode ter 100 mil reais ou R$1.000, um homem e um voto. Isso é um princípio cooperativista, né? E à medida que a cooperativa vai ficando mais forte, então ela vai gerando resultado excedente. No primeiro momento, como toda a organização, que no início dela, ela não atinge o equilíbrio. Então, mas dentro de 2 ou 3 anos, ela atinge o equilíbrio. E aí ela começa a gerar resultados excedentes, que no setor público chama superávit, no setor privado chama lucro, para a gente chama sobras.
Então, essas sobras são divididas proporcionalmente aos seus cooperados na medida das operações. Quanto mais se opera, mais devolução o dono tem na cooperativa. Eu, dando minhas pesquisadas, o cooperativismo não visa lucros. Agora, o investidor, o cooperado, de certa forma, ele está buscando lucros. Você está dizendo que... Existe uma equação difícil de ser fechada, mas a gente equaciona isso, né? Tem uma equação até redundância. Mas, por exemplo, um aplicador, né? Quando um aplicador ele vai para o mercado financeiro, ele quer a melhor rentabilidade, a melhor segurança e a maior rentabilidade. É um binômio também difícil, porque quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Então, a cooperativa ela tenta fazer as duas coisas, né? Ela ser rentável com o melhor grau de segurança. Então, na média, as cooperativas oferecem, para mesmos valores, taxas mais atrativas do que, para o mesmo produto, taxa mais atrativa que os bancos oferecem. Porque ela não visa o lucro excessivo. Porque os bancos têm uma meta de rentabilidade de 20% a 25%. De tudo que ele vende, ele quer 20% ou 25%. Porque os acionistas, eles são altamente capitalistas. A sociedade cooperativa, ela veio dos próprios pioneiros, e os próprios pioneiros fundaram aquilo com base nos socialistas utópicos, que tinham uma sociedade igualitária, né? Por isso que nós chamamos os próprios pioneiros de Rochdale. E a gente segue esses princípios. Ao seguir esses princípios, você é mais justo, né? Pratica preços mais justos. Não é questão de mais barato ou mais caro, é questão o preço justo, né? Da mesma forma em que existe a partilha das chamadas sobras, em caso de perdas, os cooperados também assumem exatamente esse prejuízo. Então. Isso acontece também com os bancos, embora nós não sejamos donos dos bancos. Mas na hora que um banco quebra, quem é que paga a conta? Não é a sociedade? Não só os correntistas, toda a sociedade paga. Porque ao você aportar dinheiro no banco, eles têm um fundo garantidor, né? E aquele fundo garantidor, como nas cooperativas que tem um fundo garantidor, até R$250 mil por CPF, no caso de uma liquidação, de uma quebra, é reembolsado. Agora, o curioso é que, nos últimos anos, os 5 maiores bancos do Brasil, que detêm aproximadamente 90% do crédito do mercado, seguraram a concessão de empréstimos, reduziram as agências, ao mesmo tempo as cooperativas de crédito roubaram a cena, ou seja, responsáveis por apenas 3% do crédito no Brasil, cresceram 20% em média ao ano, enquanto o país afundava na crise econômica. Qual o segredo desse desempenho? Mas eu vou deixar essa resposta para o próximo bloco. Já já a gente continua essa conversa com Petrônio Fonseca. O assunto hoje aqui é cooperativas de crédito ou cooperativas financeiras, aqui no Bahia da Gente. Bahia da Gente já de volta hoje, mergulhando nas nossas finanças, na economia, nas cooperativas financeiras. Petrônio Fonseca é o especialista, nosso convidado, para falar um pouco mais sobre isso. No bloco passado eu comentava, o Brasil mergulhando numa crise econômica e as cooperativas de crédito crescendo, uma média de 20% ao ano. Como é que explica essa equação? O cooperativismo, ele atua nas comunidades. Estão inseridos em comunidades, porque as cooperativas brasileiras de crédito, elas cresceram no interior do Brasil. Então, e os grandes bancos, eles não atuam, não têm muito interesse, porque justamente essa equação para eles não interessa, porque a rentabilidade desejada por eles, pelos acionistas, não atinge, em determinada localidade, ele não consegue atingir essa rentabilidade. Então, eles fecham essas agências. Mas tem algum... Aí a cooperativa cresce no interior. Nos grandes centros nós não temos ainda a penetração que a gente gostaria, mas no interior vai crescendo. Outra coisa, as reclamações, porque eles lideram, né, o sistema financeiro brasileiro, mas eles também lideram as reclamações. Então a sociedade não está satisfeita com os bancos. A visão que eu digo, tiro por mim, né, porque eu me apaixonei pelo cooperativismo, justamente porque o cooperativismo não quer tirar o máximo do seu cliente ou do seu cooperado. Ele quer uma coisa justa, um preço justo. Então, o excesso de tarifação, né? a busca exorbitante pelo lucro exorbitante, isso tira a credibilidade daquela organização. Então, as pessoas têm desconfiança com o banco.
E cada vez mais confiam no cooperativismo de crédito. Agora, então há uma migração, né? Cooperativas desenvolvidas em comunidades, muito no interior do estado, interior do Brasil, interior dos estados em geral. Agora, voltadas também para alguns segmentos específicos da economia, por exemplo, agronegócio, porque tem no sul do Brasil, por exemplo, as cooperativas de crédito, cooperativas financeiras, são muito fortes nesse segmento, não? São, exatamente. Há um momento, a primeira cooperativa financeira, aliás, a primeira instituição financeira privada da América Latina é uma cooperativa. Isso é um dado interessante. Então, a cooperativa lá de Sicredi Pioneira, que é um dos sistemas de cooperativa de crédito do Brasil, foi fundada em 1902 por uma comunidade, né, de pessoas proprietárias de fazendas, né, proprietários rurais. Então, no Sul e Sudeste, isso foi muito criado a partir de proprietários rurais, que é o sistema Raiffeisen, que é originário de um sistema alemão, o sistema Raiffeisen, que também é baseado em proprietários de fazenda, propriedades rurais. Agora, um paradoxo, né? A primeira instituição financeira, uma cooperativa, e ela ainda engatinha no Brasil. Por quê? Porque o Brasil teve vários momentos da política, né? Teve um período militar, então o cooperativismo sempre se confundiu com o sindicalismo, havia essa visão né, de comunismo, nossa origem tem a ver com o socialismo, os socialistas utópicos, então essa negócio de igualdade, essa coisa às vezes não pegava bem não, viu? Se reunir para fazer isso, para mexer com dinheiro, e os bancos também nunca viram isso com bons olhos, porque era um possível concorrente. Os bancos foram criados há muito mais tempo, né? São mais antigos do que as cooperativas financeiras. Então, eles veio, é um competidor. É um player, um pequeno player, mas é um player. Só para efeito de comparação, nos Estados Unidos, 30% da população é cooperada, na Alemanha, 22%, e já por aqui somente 4% dos brasileiros são associados a uma cooperativa. Agora, a gente já falou a respeito, as próprias cooperativas tiveram um desempenho positivo nesses últimos anos. Existe um sinal, uma perspectiva de que o número de associados, o número de cooperados também seja crescente a ponto de, por exemplo, se igualar ao que hoje acontece nos Estados Unidos ou numa Alemanha, por exemplo? A caminhada é longa, mas nós estamos fazendo o dever de casa. Eu acho que o cooperativismo está crescendo muito. É um crescimento exponencial, né? Por exemplo, no caso da nossa Sicoob Brasil, nós estamos crescendo em média 30% ao ano. O sistema Sicoob cresce a 18%. Está falando do sistema Sicoob ou do Sicoob Crédito Executivo? O Sicoob, como um todo, cresce a 18%. E tem cooperativa crescendo a 30%, como a nossa, 30%, tem outras crescendo até um ritmo mais forte. Quando se refere a esse crescimento, o crescimento do quê? Do volume de ativos? O volume de recursos. E também o crescimento de 10%, 12% na parte associativa. Na quantidade de associados. Estamos crescendo. E a gente não vê muita publicidade em torno de cooperativas de crédito, não é? Hoje mais, já foi bem menos, né? E há também o entendimento que a gente precisa otimizar os recursos são escassos, né? As necessidades são infinitas. Isso né? É um dizer antigo, né? Então, e é isso mesmo. Então, nós precisamos focar nossa atividade nas comunidades. Não só nas comunidades, estou falando comunidade rural. Comunidade onde a gente atua, por exemplo, Salvador. Então, nós temos 6 pontos de atendimento aqui. Então, esses 6 pontos têm que ser otimizados. Aquelas comunidades onde ele está inserido, nós temos que ser a melhor gestão financeira para aquela comunidade. Seja para pessoa física ou pessoa jurídica, não é isso? Porque as cooperativas, existem cooperativas segmentadas, a nossa, nós somos um híbrido, né? Estamos parcialmente segmentados, porque atendemos prioritariamente servidores públicos, mas abrimos para outras pessoas jurídicas e para outras, para os parentes, para os filhos, cônjuge, companheiro. Então, a gente não é totalmente fechado, mas existe muito cooperativa segmentada, ou seja, é só uma atividade econômica específica. O Brasil, a gente sabe, ainda está num processo de recuperação econômica. Há quem diga que o fundo do poço já ficou um pouco para trás, mas como é que as cooperativas de crédito podem contribuir para a recuperação econômica do país? Eu acho que é justamente atuando nas suas comunidades, né? Há alguns estudos que dizem que onde existe uma cooperativa, eu não estou falando só de crédito, não. Eu estou falando que o cooperativismo é uma coisa muito maior. Nós somos um dos segmentos do cooperativismo. E há uma inter-relação de todas as cooperativas, que a gente chama o princípio da intercooperação, há uma cooperação intrasistêmica, intersistêmica e intersistêmica.
Então, as cooperativas dos outros ramos também, que são muito fortes, por exemplo, agropecuária e saúde, são sistemas muito fortes. E essas cooperativas, à medida que elas vão se intercooperando, o sistema cresce como um todo também. Porque a sociedade às vezes não enxerga, por exemplo, uma Unimed, muita gente pensa que a Unimed não é uma empresa, é uma cooperativa, é um sistema cooperativo de saúde. Só para ficar claro, a gente falou aqui do sistema Sicoob, Sicoob. que engloba, por exemplo, o Sicoob Crédito Executivo, do qual exerce a sua presidência. É um modelo de cooperativa de crédito? Ou seja, são muitos os sistemas que existem pelo Brasil? Existem alguns sistemas, mas o maior é o Sicoob. Tem o Sicredi, que é o segundo maior, e tem outros sistemas menores. A gente fala isso porque a organização do sistema cooperativo é em 3 níveis. Tem as cooperativas singulares, são as cooperativas que atuam diretamente, né, oferecendo produtos e serviços. Tem as cooperativas de segundo grau, ou centrais, né, que são fornecedoras de serviços, né, e tem a confederação. E tem o banco. Então, os 2 sistemas que tem banco, que a gente teve que constituir banco, porque todo o recurso antigamente era no Banco do Brasil, e o Banco do Brasil, né, drenava muito os nossos recursos, cobrava um serviço muito caro, porque não interessava ele, é concorrente direto. Como é que a gente vai ser, né, prestar serviço a um concorrente direto? E depois a gente acabou criando no Sicoob o Bancob, que é o banco do sistema Sicoob no Brasil. Estamos aqui falando de cooperativas financeiras, de crédito, esse mergulho aí no universo econômico. Agora, Petrônio tem um lado poético, um lado literário também. Ele está prestes a desenvolver 2 projetos. Um que é um livreto de poemas cooperativistas, na forma de versos livres, não é isso? Para fins pedagógicos e em homenagem a pessoas e projetos que deram contribuição significativa ao cooperativismo brasileiro, e um livro contando a história dos 20 anos do Sicoob Crédito Executivo, 20 anos comemorados recentemente, em outubro de 2019, desde a sua fundação até o fim de 2019. A gente vai falar sobre esse lado mais lúdico do Petrônio no próximo bloco aqui no Bahia da Gente. Bahia da Gente já de volta ao nosso papo hoje sobre cooperativismo de crédito, o nosso apaixonado pela causa cooperativista, Petrônio Fonseca. A gente falou que ele tem também um lado, digamos, literário, tem 2 projetos para serem colocados em prática em 2020, um livro de poemas e também um livro contando a história dos 20 anos do Sicoob Crédito Executivo. Só que antes da gente entrar nesse assunto, um tema ainda relacionado a finanças, que está muito em evidência, que são as chamadas bitcoins, não é isso? Moedas virtuais. O cooperativismo está atento a esse movimento, porque certamente reflexo dessas novas tecnologias. É o caso também, o cooperativismo na área do crédito vislumbra a possibilidade de trabalhar também com moedas virtuais? Olha, eu não vejo nenhum interesse, a princípio, porque foge ao foco do cooperativismo, pelo menos do Sicoob, não nos interessa entrar nesse mercado, porque o que é que uma cooperativa faz? Ela capta recursos dos associados e os associados investidores, aplicadores, e empresta, né, ou disponibiliza crédito para os tomadores. Então, essa é o nosso core business, como chama, né? Mas... O nosso foco é esse. Então, outros investimentos, como ações, moedas, outros ativos, como ouro, que estão também disponibilizados aí pelo sistema financeiro, né, de um modo geral, isso aí não são foco do cooperativismo, porque você não consegue desenvolvimento local, né, fazendo isso. Nós entendemos que o nosso propósito é o desenvolvimento socioeconômico dos associados nas comunidades onde eles estão inseridos. Então, a gente precisa fazer isso disponibilizando recursos para ser aplicado ali, na economia real. Bitcoins, não é na economia financeira, é a economia real. Essas moedas virtuais ainda são muito, digamos, é um assunto muito novo no mercado financeiro. Tem credibilidade? São confiáveis? Olha,
conheço muito pouco sobre isso, porque não tenho nenhum interesse em Bitcoin ou qualquer outra moeda virtual, né? Então a Libra também foi lançada aí, né? Existem outras moedas, essa não é a única, existem muitas criptomoedas. E é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque já houve aqui no Brasil, por exemplo, coisas parecidas como boi gordo. Não sei se vocês se lembram do boi gordo. Sim. Também era uma coisa maravilhosa, era um investimento maravilhoso. E parecia da economia real, porque o boi está no pasto, né? Só que você comprava contratos. É um papel que você investia, com base naquilo, você teria tantos arroba, o crescimento da arroba, da valorização na engorda e tal. E dava rendimentos espetaculares. Mas tudo especulação, é especulativo. O especulativo, tudo que é especulativo é alto risco. Se você tem alta rentabilidade, o binômio é esse. Quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Então, o Bitcoin, para mim, é um produto de altíssimo risco. Porque ele está oferecendo uma rentabilidade que não tem nada a ver com a economia real. Olha, você falou que o Brasil está em situação difícil. Como é que você consegue, né, aplicar num determinado ativo financeiro, que a gente pode botar entre aspas esse ativo financeiro mesmo, e ele vai lhe dar 2% ao dia? É uma promessa que eu não sei como ele vai fazer, com base em quê? Onde é que como é que está surgindo? Esse dinheiro tem essa geração espontânea? Ele vai nascendo? Não vejo, entendeu? Então, os primeiros, isso pode não ser pirâmide, ser classificado como pirâmide, mas é uma coisa de alto risco. Eu acho que alto risco, nós hoje temos que investir na economia real. O Brasil precisa que os investidores investam na economia real. E o cooperativismo faz isso. Ele investe na economia real. E a sua aventura na área literária, um livro de poemas, não é isso? Um livro contando a história também dos 20 anos do Sicoob Crédito Executivo. Essa vertente literária é algo que acompanha Petrônio já há muito tempo também? Não, é uma coisa muito recente, né? O meu primeiro poema surgiu de um vídeo, né? Não sei se você conhece Tejon, é um palestrante muito conhecido no Brasil, né? Tem uma história incrível, é um excelente comunicador como você, né? E ele eu fui para um evento de comunicação lá em Sauípe, patrocinado pelo sistema OSEB-SESCOP, que é a Organização e Sindicato das Cooperativas Baianas, e eu vi um vídeo espetacular sobre o cooperativismo americano, que você citou até aí, né? O grau de penetração na sociedade americana do cooperativismo. E eu fiquei impressionado com aquilo que eu vi. Aquela imagem despertou um lado poético meu, né? Isso tem uns 2 anos, 3 anos no máximo. E aí eu comecei a pensar, né? Pô, bacana, uma imagem dessa dá para fazer uma poesia lá. Eu comecei a me aventurar. Então eu sou muito amador nisso ainda. E um lado historiador também, contar a história do Sicoob Crédito Executivo, seus 20 anos. E por que esses 20 anos, por exemplo, marcados por que fatos em especial? Na verdade, porque a maioria das cooperativas, né, não só financeiras, de todos os ramos, ela nasce da diversidade, de um momento crítico. E a sociedade também é assim, ela só avança com rupturas. As rupturas é que geram a criatividade. A ruptura é mãe da criatividade. Então as pessoas precisam desenvolver algo que realmente elas possam lutar por aquilo, né? E o cooperativismo nasceu, no caso nosso, nasceu de uma associação, a ASFEB, uma associação de servidores, que naquela época, em 99, um pouco antes da fundação... Por isso ela é voltada hoje ainda para muitos servidores públicos. Exatamente. Então, naquele momento, a associação começou a intermediar, por demanda dos associados, começou a intermediar operações de crédito para os associados. Então, utilizava a instituição como ponte, como intermediária, entendeu? Aí, às vezes, chegou a ter uma carteira de 2 milhões, né? Ela não podia fazer isso. Aí, vamos buscar de que forma a gente podia fazer isso legalmente? Aí, vamos buscar quais eram os caminhos. Aí, num congresso, que a gente participa da FEBRAFIT, Congresso Nacional de Associações, e aí o presidente do Bancob foi lá e mostrou o cooperativo de crédito. Aí os diretores da FEB me mostraram ao grupo, mostrou, eu digo, olha, vamos por aí. Aí reunimos, isso foi debaixo de uma árvore, tomando cerveja, debaixo de uma mangueira, no clube que a gente tem aqui na Jardim das Margaridas. Tem um lado social também, não tem? Inclusive, me parece inspirado muito num projeto desenvolvido na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Que projeto é esse? Esse é um projeto de fundo educacional, né? De viés educacional. Porque a gente precisa, o cooperativismo brasileiro, para ser
conhecido e reconhecido, a gente precisa ter uma forte vertente social. Inclusive, e é principiológico, porque nós temos um princípio que é o último princípio, o sétimo princípio, preocupação com a comunidade. E a preocupação, a educação é uma das maiores preocupações do Brasil e é das maiores preocupações das cooperativas brasileiras. E o crédito, ele tem um papel fundamental, porque ele vai poder, ele entende de financeira, a parte financeira, vai viabilizar. Então, na Canastra, eles têm um projeto fantástico, né? Que não tem esse nome, né? Eles nem deram nome realmente, na verdade, ao projeto. É o projeto de educação empreendedora. E eles começaram esse projeto dentro de uma cooperativa de crédito que financiou uma cooperativa educacional, que essa cooperativa nacional faz essa educação cooperativa com base em educação empreendedora, com base em 3 pilares. Educação financeira, cooperativista e empreendedora, em parceria com o Sebrae e o Banco Central. O que a gente fez foi replicar esse modelo. Eu fiquei impressionado com inclusive os indicadores são maravilhosos, né? De IDEB, como é? Manutenção das crianças na escola por mais tempo, né? O desempenho, a performance dos alunos melhorou muito. Então a gente está trazendo apenas, replicando o modelo que é sucesso lá na Canastra. Parabéns, muito legal conversar sobre esse assunto, porque, como a gente comentou, não é um assunto tão difundido, né, que esteja nas rodas de conversa, como, por exemplo, a gente conversa tanto sobre o sistema financeiro convencional. E um sistema que a gente sabe super competitivo, super agressivo, tem um custo muito alto, a gente muitas vezes se torna meio que até dependente dele no nosso dia a dia, e tem essa opção, as cooperativas financeiras, que surgem como, de fato, uma alternativa aparentemente mais barata e que oferece a mesma segurança, porque são regidas, não é, pelo Banco Central, tem a mesma segurança. Petrônio, muito obrigado, sucesso aí nesse seu empreendimento, nessa sua disposição de difundir cada vez mais esse espírito cooperativista. Uma satisfação. Muito obrigado pela oportunidade e agradeço a você e à TV Alba pela sua oportunidade. Petrônio Fonseca foi o nosso convidado e muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.